Olá, muito bom estar aqui novamente para mais um momento de reflexão. E hoje o tema da nossa reflexão é a lei de causa e efeito. E para começar, a grande pergunta: o que é a lei de causa e efeito? Na verdade, a causa e efeito, ela é uma lei que a física nos apresenta através das descobertas dos nossos grandes cientistas e é representada pela física, enfim, pelas engenharias de formas mais diversas e mais palpáveis. Mas daí eu perguntaria, e no nosso dia a dia, como é que essa lei funciona? Na visão espírita, em relação ao nosso desenvolvimento espiritual, como que essa lei acontece? Na verdade, a nossa vida ela é constituída por uma sucessão de acontecimentos que eles vão trazendo boas e más, maus resultados, né? Tem encontros, tem desencontros, tem momentos bons, tem momentos difíceis e tem situações que a gente não explica, né? Que se sente impotente diante delas. E dentro dessa questão, por essa sensação de injustiça, aí nós nos colocamos como vítimas, porque a gente não consegue entender todo esse processo. E não é comum as pessoas se perguntarem por que isso está acontecendo comigo, quando se depara com grandes dificuldades ou com momentos de grande sofrimento. Ou por que só comigo, né? Ou ainda, o que eu fiz para estar passando por toda essa situação? Eu acho que essas questões elas são naturais pelo nosso desconhecimento dos ensinamentos ou da compreensão profunda daquilo que Jesus já vem nos explicando na sua passada terrena e que muitas vezes a gente ignora por total desconhecimento. A lei de causa e efeito, na verdade, é um princípio universal, que significa o quê? Que o acaso não existe. A gente acha que algo poderia acontecer por acaso? Não, ele não existe. A lei de causa e efeito nos prova isso. Um dos princípios da lógica é a causalidade. Daí a afirmação que todo efeito tem uma causa. Então, para algo acontecer, ele teve que ter uma causa, um princípio, uma ação que desencadeou isso. E essa causa, ela pode desencadear bons efeitos ou ruim, dependendo de como ela se coloca. Ela é boa ou ela é ruim, né? Então, se ela é boa, ela vai promover um resultado positivo. Se ela não é boa, ela vai produzir, logicamente, um efeito negativo. Na verdade, nos falta muitas vezes a compreensão de que tudo no universo está extremamente relacionado e numa sequência de ações que desencadeiam reações de igual intensidade. Isso é a lógica do universo. Nos falta conhecimento, compreensão também de que Deus é infinitamente justo e bom e nada ocorre que não seja por seu desejo, por seu desígnio. Não existe ocorrência do acaso sem uma causa justa. Tudo ocorre de forma natural, planejada e lógica. O que aparentemente não tem explicação é porque, para nós, né, que não tenha uma explicação, é porque nos falta justamente a compreensão da real origem desse acontecimento, né? Isso a gente já viu nesse momento. Nos falta também a compreensão de que somos responsáveis por cada uma das situações que ocorrem em nossas vidas. Sem estes eventos bons, sejam eles bons ou maus ou não, né? Eles vão estar
relacionado a algo que nós produzimos, que nós desencadeamos. A causa sempre vai estar nas nossas mãos. Se buscarmos em nós mesmos, nas nossas atitudes, nós vamos encontrar, na maioria das vezes, a resposta pelas mazelas pelas quais nós estamos falando. Caso a gente não consiga perceber isso, é porque muitas vezes o que hoje nós estamos vivenciando pode não ter sido algo dessa vida, dessa passagem terrena, ela pode ser de tempos anteriores. E na verdade isso nos falta compreensão, ou nos é de difícil compreensão, porque eu acho que nesse momento nós nos colocamos como crianças, né? Quando a gente diz que a lei de causa e efeito, aquilo que eu fizer eu vou ter como resultado, o que eu fizer de bem eu vou ter bons resultados, o que eu fizer de mal eu vou ter maus resultados, nós tomamos como algo que seja imediato, as coisas têm que acontecer agora, né? E não é assim. Na verdade, tudo isso é uma construção, é algo que a gente vem fazendo ao longo da nossa vida. Tem coisas que têm uma reação imediata e tem coisas que vão ser a longo prazo. Tem algumas coisas que vão ser deste momento em que nós estamos aqui e que nós já vamos vivenciar, ou tem questões que nós trazemos de outros momentos que precisamos então aprender, né? Então é esse momento de querer que as coisas sejam aconteceu hoje, amanhã eu já tenho retorno, é quase que poderia dizer ingenuidade infantil, porque tudo que fazemos é construção, então pode levar maior ou menor tempo. Vou dar um exemplo bem simples. Para a gente fazer uma formação profissional, a gente decide hoje que vai fazer essa formação e amanhã a gente está formado, ou a gente precisa construir esse caminho para que daqui 3, 4, 5 anos eu esteja com formação para exercer essa atividade que eu me propus. Então, assim também são as nossas ações. Muitas vezes a gente faz coisas que não deveria ou que ferem as leis, né, de Deus e que não se dá por conta. E mais tarde o retorno vem justamente quando a gente precisa retomar e aprender isso. Eu poderia dizer que a lei de causa e efeito para o espírito tem uma diferença, né? Então, que diferença seria essa? Aquilo que nós recebemos de negativo, então aquilo que não está de acordo com o que nós desejávamos, que consideramos bom, por muitas vezes essa ação não é algo extremamente ruim, né? Por que que não? Porque na verdade ela é tomada como um aprendizado, uma nova experiência, uma retomada do caminho. E se nós conseguirmos pensar dessa forma, tudo aquilo que parece infinitamente ruim, impossível de ser resolvido, passa a ser algo que é viável, porque vamos encontrando naquelas questões que nós construímos anteriormente elementos para resolvê-las. E já não tomamos então como um castigo. Poderíamos dizer que não é simplesmente a causa e efeito, ela não é simplesmente um toma lá da cá, um fez, pagou, não é isso, né? Porque Deus, nas leis de Deus está muito claro que Ele é misericordioso e é justo. Deus não pune, mas Ele educa, dando oportunidades de acertos e não de castigos. Ele dá oportunidades para que a gente possa fazer os nossos aprendizados. E aí, mais uma vez, depende de nós sentir grandes dores ou podermos aliviar essas dores. Então, nos conhecendo e entendendo as nossas ações, com certeza nós teremos menos problemas, menos aflições,
menor dor, né, para enfrentar qualquer uma dessas situações que nos são dadas. Eu diria ainda que, pela lei de causa e efeito, o homem pode compreender a causa do seu sofrimento e de todo o mal que lhe atinge e que atinge a humanidade como um todo. E pode, acima de tudo, conhecer e amar um Deus que é justo, que é racional, que dá a cada um segundo suas obras. O que Jesus vem nos ensinando sempre. Isso tudo, eu creio que Allan Kardec tenha conseguido resumir na explicação que ele dá na questão 964 no Livro dos Espíritos, que ele diz exatamente assim: todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofrermos as consequências dessa violação, não devemos queixar, senão a nós mesmos, que nós fazemos assim os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, na verdade, tudo está em nossas mãos, somos nós os responsáveis por aquilo que nós vivemos. E que daí eu diria, e já falei em um outro momento que eu falei sobre a causa e efeito, né? Que tudo que nós fazemos, cedo ou tarde, retorna às nossas mãos, né? E aí eu comparo tal qual o agricultor que está lá produzindo, né? Se ele quer colher morangos, ele planta morangos. Se ele quer colher batatas, é a batata que vai ser plantada. Agora, sem sombra de dúvida e com grande consciência que se sabe que se não colher laranjas, é porque você não plantou as laranjas, né? Então você não as colherá. Você plantou cactos, você não colhe laranja, certo? Então tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós propusermos é algo que nós vamos colher mais tarde. Nos encaminhando para o final, eu diria ainda que a lei de causa e efeito tem por objetivo o bem da criatura. Ela não tem, como muitos pensam, um caráter punitivo, mas sim uma ação educadora no sentido de fazer o ser reconhecer o seu próprio erro e indicar-lhe o caminho mais curto do acerto. Quando o apóstolo Pedro disse na sua epístola, o amor cobre a multidão de pecados, ele nos ensina que não é preciso sofrer para resgatarmos uma dívida, mas através da vivência do amor, nós podemos atingir o mesmo alvo de uma forma mais ampla e sem grandes dores, né? Isto por quê? Porque o objetivo, como nós já falamos antes, da lei de causa e efeito não é punir. Muito pelo contrário, é nos oportunizar uma vivência dos ensinamentos cristãos e que nós possamos nos redimir. Então, nós não precisamos sofrer. Mas para isso, nós precisamos fazer a compreensão do que é isso, né? Aí nós entramos numa questão que nós falamos, inclusive no encontro passado, que é a questão do livre-arbítrio, né? Nós somos livres para fazer as nossas escolhas e essas escolhas são de nossa responsabilidade. E essas escolhas, elas vão ter consequências. Então, os erros e acertos fazem parte do processo. Não estamos prontos ainda para acertar em todos os momentos, né? Porque ainda não estamos com o conhecimento e a compreensão de tudo aquilo que é necessário ao nível de podermos agir sem errar nesse primeiro momento. Mas o erro, ele é parte das nossas aprendizagens. O que tiver em desacordo com as leis morais, com as leis divinas, ela precisa ser retomada,
não é mesmo? E corrigir as nossas falhas na caminhada é a oportunidade de fazer de forma correta. E Deus nos dá essa oportunidade porque Ele nos permite novas escolhas a cada momento. Então, eu posso retomar as minhas ações, analisar as minhas ações e escolher um novo caminho, como foi falado já na palestra anterior. Como nós temos várias existências, isso também nos dá a oportunidade de crescermos e reduzir o sofrimento, podendo escolher mudar as nossas ações. E isso pode ser iniciado hoje, né? Então, para finalizar, eu diria assim, que de posse desses conhecimentos, buscando essa compreensão, cabe a cada um de nós fazer as melhores escolhas e ter a certeza de que cada uma dessas escolhas, ela nos trará um efeito de acordo com essa escolha realizada. Então, que nesse momento a gente possa pedir a Deus, né, que nos auxilie a compreender toda essa caminhada e optar pelas melhores escolhas. E a nós, isso é um pedido que eu faço a Deus, mas a mim é necessário que eu busque o conhecimento, a compreensão, a reflexão, a reforma íntima, para que eu possa realmente dar conta disso. Porque, mais uma vez eu digo, não está nas mãos de Deus eu estar bem ou estar mal. Estar nas minhas mãos, através das minhas escolhas, do livre-arbítrio que Deus me permitiu e que estou muito grata, né? E para finalizar, então, eu vou deixar uma frase de Allan Kardec que me trouxe uma imensa compreensão. Ele diz assim, que todo efeito tem uma causa, falamos isso o tempo todo. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Perfeito, não é mesmo? E que a potência de uma causa está na razão da grandeza do efeito. Então, com essa frase, eu me despeço, desejando a vocês uma boa semana e uma boa reflexão pessoal, interna e com grandes aprendizados. Até a próxima!